Vamos ver um tema bastante interessante, né? Sobre aqueles que dizem, por exemplo, que uma vez salvo, salvo para sempre. Antes, deixa eu mostrar aqui um pouco do canal. Temos aqui os vídeos, né? Alguns vídeos, os vídeos de ontem, né? Sobre a marca da besta no estudo da ação sabatina, a consagração também de ontem, é época de semear, e temos também várias playlists, né? Várias playlists. Vou mostrar aqui algumas a vocês. Peço que você se inscreva no canal, né? E compartilhe também. Consagração diária, consagração semanal. Essa é do sábado para o domingo, às 5 da tarde, mais ou menos, né? Aqui é a playlist da Escola Sabatina. Essa aqui foi a Semana do Calvário, que eu baixei do pastor Arilton, no SBT. Hinos para receber o sábado, também um culto do pôr do sol, né? Especialmente para aqueles que, assim como eu, não tem com quem fazer o pôr do sol. Então a gente entrou aqui alguns louvores, meditamos na meditação do pôr do sol, assistimos também o Provai e Vê do Informativo Mundial, que são testemunhos, né? E algumas músicas também aqui, ó, música judaica e árabe cristã, evangelismo de rua, e vamos começar entoando alguns louvores, e vamos conhecendo também os hinos, né, do inário. Vamos louvar o hino 2, e que Deus te abençoe por você ter tirado um tempo, né, do seu dia para meditar nas coisas eternas, né? Que Deus te abençoe. Vamos louvar e depois fazemos a oração para dar início à meditação. Amém, aleluia. Vou voltar aqui, porque nós vamos entoar o mesmo hino no final. Oremos. Bondoso Deus e Pai, que estás nos céus, louvado, engrandecido e exaltado seja o teu santo e maravilhoso nome, Senhor. Graças te damos mais uma vez pela oportunidade de pararmos um pouco, começarmos o dia na realidade, né? E aqueles que porventura estão vendo depois dessa estreia, a oportunidade de pararmos um momento do dia para meditarmos, Senhor, nas coisas eternas, naquilo que realmente importa, Senhor, para a nossa salvação. Nos abençoa, meu Deus, por isso, né? Por essa escolha que fizemos, né? De estudar um pouco mais sobre Ti, sobre o Teu caráter, sobre as Tuas doutrinas. Em nome de Jesus. Amém. Vamos meditar aqui no livro
Estamos meditando, né, a fé pela qual eu vivo. E o tema de hoje é uma apólice de seguro de vida. Que interessante, né? Esse título. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 10, está o nosso verso áureo. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Algumas pessoas, né, confundem quando a palavra de Deus diz, por exemplo, muitos são chamados e poucos escolhidos. O que acontece é que Deus chama a todos, né? E muitas pessoas que aceitam o chamado se convertem, né? Ou pseudo se converte, porque a gente não conhece quase ninguém. Vai para a igreja, começa a frequentar, mas de repente eles não se consolidam. Como diz aqui, né? Firme a vocação e eleição. Todos nós fomos eleitos para a salvação. Agora cabe a gente se manter firme. Aqui está escrito: nos conselhos do céu foi feita a provisão para que o homem, embora transgressor, não perecesse na sua desobediência, mas, pela fé em Cristo, como seu substituto de segurança, pudesse tornar-se eleito de Deus, predestinado para a adoção de filho por Jesus e para ele segundo a sua vontade. Toda a provisão foi feita para que o homem não perecesse, né, e se mantesse firme depois de entregar sua vida a Jesus Cristo. Deus deseja que todos se salvem. Para isso foi feita ampla provisão ao dar seu Filho unigênito para pagar o resgate do homem. Os que se perderem perecerão porque se recusaram a ser adotados como filhos de Deus mediante Cristo Jesus. Na palavra de Deus não há essa coisa de eleição incondicional. Uma vez na graça, sempre na graça. No segundo capítulo da segunda epístola de Pedro, o assunto é tornado claro e distinto. Segundo capítulo da segunda carta de Pedro. E o verso áureo está exatamente neste capítulo. Depois de se referir a alguns que seguiram um caminho mau, a explicação é dada. Os quais, deixando o caminho direito, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Esta é uma classe, isso está em 2ª carta de Pedro, capítulo 2, verso 15. Esta é uma classe de pessoas das quais nos adverte o apóstolo, porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que, conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Desviarem-se, né? Aqui não é ponto e vírgula, né? É um hífen, erraram. Então deixa eu ler de novo. Esta é uma classe de pessoas dos quais nos adverte o apóstolo, porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que, conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. 2 Pedro 2, verso 21. Então as pessoas, elas conhecem a verdade, se entregam, mas não se firmam, né? É como a parábola também da semente, né? Existe a semente que cai em solo que não dá fruto. E as riquezas, né, e as preocupações do mundo sufocam, né? De modo que elas até se agradam, né? Se não me engano, existe 4 tipos de solos, não estou lembrado agora. Mas elas se agradam, mas terminam por causa dos prazeres do mundo, né? E outras por causa das dificuldades, se retirando, né, dos caminhos do Senhor. E não se firmam na sua vocação, né? Há verdades que devem ser recebidas se as pessoas querem se salvar. A guarda dos mandamentos de Deus é a vida para quem os aceita. A Bíblia diz, na primeira carta de João 5, verso 3, né, que este é o amor, né? Que guardemos os mandamentos de Deus, pois seus mandamentos não são penosos. Os mandamentos de Deus, eles não salvam, né? Até porque o ser humano já pecou. Desde que se entende por gente, a gente já pecou, né? Já somos pecadores
e já cometemos. Alguém pode dizer, não, mas eu não minto, mas eu não roubo, mas um dia já mentiu e um dia já roubou. E o simples fato de já ter transgredido a lei de Deus, como foi Adão, já está condenado. Porém, o que vai nos levar à salvação, né? O que nos salva é Jesus Cristo. Então a sua obediência a Ele, se mantendo nos caminhos do Senhor, Ele vai lhe salvar, porque você o aceitou e você se decidiu ser fiel a Ele, ser o quê? Obediente. Então não é porque os mandamentos de Deus não salvam que eu agora vou viver em pecado. O pecado faz separação entre nós e Deus. O pecado é abominável ao Senhor, e aqueles que permanecerem no pecado, eles serão exterminados. Por isso que devemos guardar os mandamentos de Deus, e esta é a sua vontade. As Escrituras, porém, tornam claro que os que conheceram o caminho da vida e regozijaram-se na verdade estão em perigo de cair na apostasia e se perderem. As Escrituras, porém, tornam claro que os que conheceram o caminho da vida e regozijaram-se na verdade estão em perigo de cair na apostasia e se perderem. Há, portanto, necessidade de uma decidida e diária conversão a Deus. Ou seja, Jesus Cristo diz, tome a cada dia sua cruz e me siga. É dia a dia a caminhada. O passado ele não nos salva. O futuro também não, porque não nos pertence. A salvação é hoje. Muitos repetem a desculpa. Não, existe tempo para tudo. Existe tempo para tudo, mas para a salvação o tempo é hoje. Certo? O tempo da salvação é hoje, não é amanhã e não é depois, é hoje. O futuro não nos pertence. Aqueles que mantêm a doutrina da eleição, uma vez salvo, salvo para sempre, estão contra o claro, assim diz o Senhor. Jesus Cristo diz lá em Apocalipse no capítulo 2, né? Sede fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ele não diz, entregue-se a mim e viva de qualquer jeito. Sede fiel até a morte. Depende da vossa conduta conseguir ou não os benefícios conferidos aos que, na qualidade de eleitos de Deus, recebem uma pólice de seguro de vida eterna. Aleluia! Temos uma pólice de seguro de vida eterna. Depende de nós, da nossa conduta. Se estamos realmente vivendo, o próprio Pedro fala, né? Antes vocês não eram povo de Deus, agora são, né? Seja santo. Ou vivemos para Deus ou não vivemos, né? Esta é a realidade. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por nos ter dado Jesus Cristo, Senhor. A nossa pólice de seguro de vida eterna. Obrigado, meu Deus. Quão grandioso é o teu amor para conosco, Senhor. Falhos e pecadores imperfeitos, mas por meio do teu Filho Jesus Cristo, o único que é Filho de Deus, por meio dele, Senhor, nós nos tornamos também filhos teus. E nos regozijamos e nos alegramos, Senhor, com isso, e queremos, Senhor, nos manter em teu caminho e viver para a tua honra e glória, como disse o apóstolo Paulo, né? A vida que eu tenho na carne, vivo agora para a honra e glória de Deus. Que assim seja, Senhor. Perdoa nossos pecados, batiza-nos com teu Espírito e abençoe e protege a todos aqueles com os quais estamos orando, Senhor, todos que estão nas nossas agendas de oração. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus seja louvado mais uma vez, que Deus te abençoe. Vamos encerrar com o hino, o mesmo hino, né? E que você curta o vídeo, compartilhe e nos ajude aqui no canal a crescer para podermos espalhar o Evangelho. Seja um missionário também nas redes sociais, né? Compartilhe também, principalmente no WhatsApp. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.